As considerações, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Agradecendo a exposição do Dr. Márcio Luiz Silva, eu chamo para a tribuna, pelo tempo regimental, o Dr. Edson de Rezende Castro, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Senhor presidente, ministro Luiz Fux, a quem eu agradeço já de saída a oportunidade dada à CONAMP, Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público, que congrega os procuradores e promotores de justiça de todo o país, de estar aqui para nós trazermos as nossas considerações, as nossas reflexões sobre esse tema de elevada importância. Doutora Sandra Quirô, vice-procuradora-geral, os nossos cumprimentos. Senhor ministro, nós não pretendemos trazer aqui ou ocupar aqui essa tribuna para falar dos argumentos jurídicos, ou pelo menos tentar esgotar os argumentos jurídicos postos na ADI, tendo em vista que a inicial já os trabalha de forma adequada e o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral também nos parece abordar o assunto em toda a sua grandeza. Desses argumentos todos, nós só destacamos 2 pontos principais para, então, partirmos para a consideração que nos parece aqui mais relevante para a nossa contribuição, que são os aspectos que nos parece a inconformidade ou não acolhimento pela Constituição Federal da participação das pessoas jurídicas no processo democrático. De fato, a Constituição Federal reserva às pessoas jurídicas a atividade econômica, às empresas a atividade econômica e lhes dedica especial atenção naquilo para o que elas são vocacionadas, que é a obtenção do lucro. Mas nós não podemos e não conseguimos perceber na Constituição Federal, de fato, nenhum espaço para a participação das pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais, nos processos eleitorais. Evidentemente, não sendo possível a elas a capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado, e não nos parece também possível que elas participem como não votando e, evidentemente, também não influenciando na manifestação do voto dos eleitores. Então, nos parece que a participação das pessoas jurídicas no processo eleitoral, mediante as doações, hoje permitidas pelo artigo 81 da Lei das Eleições, e, muito curiosamente, nas suas disposições transitórias, já nos parecendo que, naquele momento, o legislador queria que as doações de pessoas jurídicas durassem por algum tempo até que viesse a ser substituído por algo melhor, algo mais democrático, realmente vem influenciando negativamente nos nossos processos eleitorais. E, de outro lado, então, me parece que, além dessa ausência de permissão constitucional, além de a doação da pessoa jurídica não estar conforme o modelo constitucional, também nos parece que as doações das pessoas jurídicas, por envolverem grandes importâncias, grandes somas, basta lembrar as doações das pessoas jurídicas na última eleição geral, em 2010, significaram cerca de 75% dos valores arrecadados nas campanhas eleitorais, segundo dados oficiais do TSE. Esse despejo de grandes importâncias nas campanhas eleitorais nos parece violar os valores constitucionais eleitorais do artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, ou seja, a necessidade de normalidade das eleições e a produção de mandatos legítimos, a normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos, valores presentes na Constituição Federal, que acabam sendo, de certa forma, violados por essas importâncias milionárias ou bilionárias que são lançadas nas campanhas eleitorais, e o pior, a revelia daquele que verdadeiramente detém o poder entre nós, que é o povo, já que o povo, cidadão, na sua esmagadora maioria, para não dizer a sua quase totalidade, não tem condições de fazer as doações equiparadas, próximas que sejam daquelas feitas pelas pessoas jurídicas, o que traz, logicamente, uma desigualdade relevante.
poucos empresários são capazes de influenciar no processo eleitoral de forma significativa, deixando à margem do processo eleitoral aquele que deveria ser realmente o seu protagonista, que é o eleitor. Dados ainda da Justiça Eleitoral, senhor ministro, das últimas eleições de 2010, mostram que apenas 3 empreiteiras, 3 das maiores empreiteiras, foram responsáveis por doações próximas de 300 milhões de reais nas últimas eleições. E apenas um estabelecimento bancário, um banco, doou outros 85 milhões de reais para as campanhas. Então, isso nos parece realmente violar esse princípio da normalidade e legitimidade das eleições e, de maneira indireta, por que não dizer, talvez até diretamente, ferir o princípio da soberania do voto, soberania popular, que deve realmente reservar o poder decisório nas eleições para o eleitor. Nós estamos assistindo, e eu traria agora, né, a nossa experiência aí de 20 anos como promotor eleitoral, fazendo eleição após eleição e observando o comportamento das campanhas eleitorais, nós vamos observando a cada ano uma prevalência do poder econômico nas eleições, em substituição e preterindo o discurso, as propostas, as ideias que devem presidir o processo eleitoral. Também do site da Justiça Eleitoral, nós vamos verificar que nas eleições de 2002, como nós sabemos, eleições gerais para deputados, governadores, senadores e presidente da República, a receita, as arrecadações atingiram 828 milhões de reais. 828 milhões de reais, que naquela época, considerado o eleitorado, que girava em torno de 115 milhões de brasileiros votando, dava ali mais ou menos R$ 7,00 por eleitor. Já nas eleições de 2006, eleições de mesma natureza, ainda eleições gerais para deputados, governadores e presidente da República, esse valor de 828 milhões, senhor ministro, saltou para 1 bilhão e 800 milhões de reais, elevando, portanto, ao mais do dobro, né, o investimento das campanhas eleitorais nessas campanhas extremamente fantasiosas e que, na verdade, acabam iludindo o eleitor com as propagandas propagandas produzidas, enfim, um jogo de marketing extremamente danoso ao processo eleitoral por retirar o foco das propostas e colocar nesse embelezamento. E pior, nas eleições de 2010, novamente eleições gerais, esse valor saltou para 3 bilhões e 300 milhões de reais. Então, nós vamos percebendo que, ao longo do tempo, o valor econômico vem tomando a frente nos processos eleitorais e substituindo, como eu disse, o discurso, as propostas, as ideias. Como nós sabemos, a propaganda eleitoral, a campanha eleitoral em si, ela tem uma finalidade muito mais legítima do que essa. As campanhas eleitorais se prestam, são aquele período para que os candidatos, os partidos políticos possam dialogar com a sociedade, possam dialogar com os eleitores, levar as suas propostas aos eleitores, mostrarem partidos políticos e candidatos a que vieram, quais são as suas intenções, quais são os seus projetos para o desempenho do mandato que buscam conquistar. E é nesse diálogo, hoje, de aproximadamente 3 meses, um pouco mais para quem vai para o segundo turno, é desse diálogo que deve resultar a decisão do eleitor em quem votar. E é esse diálogo, é esse estabelecimento de propostas que vai legitimar os mandatos e que vai evitar esse distanciamento que nós estamos percebendo, e as ruas, lamentavelmente, estão expressando isso, esse distanciamento entre eleitores e eleitos. Essa crise de representação, senhor ministro, que nós estamos assistindo neste momento, e a imprensa divulgou ontem o resultado de uma pesquisa Ibope que foi realizada agora, exatamente no meio dessa eclosão de manifestações que nós estamos tendo. A pesquisa Ibope demonstrou que 89% das pessoas entrevistadas não se sentem representadas por partidos políticos. 83% não se sente representada por nenhum eleito, por nenhum político eleito. Isso é de extremada
gravidade, isso corrói o sistema democrático, põe em xeque as nossas instituições, porque ninguém, em sã consciência, pode pensar que uma democracia sobrevive sem partidos políticos que se identifiquem com a sociedade e sem que o eleitor tenha confiança nos seus políticos e confiança nas suas instituições. O que isso teria a ver com todo esse quadro que nós estamos comentando aqui? O que isso tem a ver, me parece, senhor ministro, é exatamente que nós, ao longo do tempo, estamos tendo campanhas eleitorais que se distanciam do discurso, das propostas e das ideias e se aproximam muito mais de propaganda eleitoral feita por marqueteiros, propagandas eleitorais que parecem muito mais cinematográficas do que propriamente de produção, de estabelecimento de ideias. Por isso é que nós estamos aqui para apoiar a ideia de vedação ao financiamento das campanhas por pessoas jurídicas e também o estabelecimento de um limite nominal, um limite em valor para as doações de pessoas físicas, porque também o percentual estabelece oportunidades desiguais entre os doadores. E não nos impressiona, por tudo isso que nós estamos expondo a Vossa Excelência, não nos impressiona o fato de que, julgando procedente esta ação e vedando as doações por pessoas jurídicas e trazendo as doações de pessoas físicas para valores nominais, portanto, possibilitando essa pulverização das doações e efetiva participação dos eleitores, que haja uma redução drástica dos valores arrecadados pelos candidatos. Alguém diria que nós teríamos que, então, reinventar o financiamento, no lugar desses valores que faltarão às campanhas eleitorais, outros teriam que ser colocados. Não me impressiona, porque eu diria a Vossa Excelência que talvez seja o momento. Talvez seja o momento de as campanhas eleitorais arrecadarem menos para que os candidatos e partidos políticos possam reinventar a propaganda eleitoral, possam reinventar a campanha e estabelecerem esse diálogo. E para esse diálogo que os candidatos devem ter com os seus eleitores, não nos parece ser necessária toda essa movimentação financeira, porque nós temos aí hoje, além do rádio e da televisão, disponibilizados aos candidatos e partidos políticos gratuitamente. Nós temos agora meios de comunicação bastante eficientes, como as redes sociais, que podem ser utilizadas sem nenhum custo financeiro para os candidatos. Eu conheço diversos candidatos, inclusive agora nas eleições de 2012, que, ao final das eleições, se aproximaram para dizer que não gastaram quase nada, gastaram 100, 200 reais para se eleger como vereador, apenas fazendo alguma meia dúzia de santinhos, porque toda a sua campanha eleitoral foi feita pelas redes sociais, expondo, portanto, as suas ideias, os seus projetos e obtendo as adesões. Então, me parece que esse é o momento em que o Supremo Tribunal Federal pode contribuir para a recolocação das nossas campanhas eleitorais no seu devido lugar, que é campanha eleitoral como momento maior de diálogo e obtenção da confiança do eleitor. E a confiança, os candidatos só vão obter do eleitor, levando a eles propostas, ideias que vão fazer com que o eleitor se identifique com esse candidato e ideias que vão poder fazer com que o eleitor se interesse em acompanhar a vida política, acompanhar a execução dos mandatos posteriormente, e talvez com isso nós não tenhamos esses movimentos eclodindo no seio da sociedade como estamos tendo agora. Muito obrigado. Agradecendo a participação do Dr. Edson de Rezende, da CONAMP,